você precisa para desfrutar de uma vida plena, feliz e abençoada. A pastora Viviane Yane, em seu novo blog, leva até você e sua família boas novas e salvação através do Senhor Jesus. Acesse pastoravivianiane.com e viva uma profunda experiência com Deus. De fé em fé, Viviane Yane. Aviões da Força Aérea Brasileira decolam para trazer grupo de brasileiros da China. Em Minas Gerais, volta a chover forte. Defesa Civil de Belo Horizonte emite alerta de risco geológico. Governo Bolsonaro completa 400 dias. Confira nesta edição um balanço das ações neste período. No esporte, a partida da pré-Libertadores no Chile é marcada por protestos e invasão. E você vai ver também como está o mercado da bola. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Tá. Olá, boa noite para você. Os aviões que vão buscar os brasileiros na cidade chinesa de Wuhan decolaram por volta do meio-dia desta quarta-feira da base aérea de Brasília. O tempo de viagem até a China deve ser de aproximadamente 23 horas e 30 minutos na ida e na volta. A previsão é trazer da China 34 brasileiros. O governo diz que eles devem passar por avaliação médica e só vai embarcar quem não apresentar sintomas da doença. Acompanharam a decolagem o comandante da Aeronáutica e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que falou sobre a operação. É uma base grande que a Força Aérea Brasileira possui, tem condição de, daqueles brasileiros que chegarem, entrar numa quarentena inicialmente numa área branca, aqueles que não têm sintomas, não tem nada, aqueles que tiverem sintomas na China não embarcam, né, no exame preliminar que será feito lá. Numa área branca, qualquer problema, nós temos ainda a condição de passar para uma área amarela, tudo com apartamentos individuais, e caso necessário para uma área vermelha, será uma evacuação aeromédica para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. E ainda nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa também sobre a operação de resgate dos brasileiros que estão na China e sobre a atualização da lei da quarentena que está em análise no Congresso. Já foi na Câmara, tá tranquilo, tá precisa da lei, porque já em trazendo o pessoal para cá, nós temos que ter responsabilidade. Foi acertado com o Davi, com o Maia, vota hoje no Senado, e o pessoal chegando, inclusive o nosso pessoal da Força Aérea, mais de uma dezena de militares, né? Quando voltar também vão passar o carnaval em quarentena. Então é responsabilidade, acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá para cá. Grande responsabilidade. É importante ressaltar que o Brasil não registra casos confirmados do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, caiu, inclusive, o número de casos suspeitos da doença. O número de casos suspeitos no Brasil caiu de 14 para 13. São 6 em São Paulo, 2 em Santa Catarina, 4 no Rio Grande do Sul e 1 no Rio de Janeiro. 16 casos foram descartados.
O Ministério da Saúde anunciou que está prevista para a próxima quinta-feira uma reunião com secretarias de saúde dos estados e as secretarias municipais das capitais. O foco do debate será o coronavírus. O que nós esperamos dessa reunião? Fundamentalmente, fazer uma apresentação sobre a situação atual, falar um pouco mais, detalhar um pouco mais a questão da logística dos laboratórios, ou dos laboratórios, daquilo que é responsabilidade dos estados, dos municípios, dos LACENs, nossa responsabilidade, e principalmente quando nós precisarmos começar a prestar serviços de assistência a esses pacientes, qual é a organização que cada secretaria estadual e cada capital está fazendo. Nessa terça-feira, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, recebeu o embaixador da China no Brasil, Yang Yanming. Entre os assuntos tratados estava o comércio entre os dois países e os efeitos do coronavírus nas exportações brasileiras. Durante o encontro, o embaixador chinês reforçou que o coronavírus não deve prejudicar as relações comerciais entre os dois países. O Brasil exporta para a China produtos como soja, além de frango, carne bovina e suína. O embaixador Mig fez uma descrição das medidas responsáveis que o governo chinês tomou internamente, né, para conter esse vírus, enfim. É muito importante essa proximidade do embaixador conosco para estar sempre nos municiando, mas por enquanto tudo normal. Lembrando que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Vamos ver, então, de fato, como está a situação do coronavírus na China. É hora do Giro Mundial. Dez casos de coronavírus foram confirmados em cruzeiro no Japão. A embarcação tem 4.000 passageiros e foi colocada em quarentena. O anúncio de reclusão foi feito após o Japão declarar que não vai permitir a entrada de pessoas que tenham passado pela China nos últimos 14 dias. No território chinês, um bebê com apenas 30 horas de vida foi diagnosticado com o vírus. A mãe do recém-nascido estava infectada e existe a possibilidade dela ter passado a doença ao filho durante a gestação, no parto ou logo após o nascimento. Até agora foram registradas 492 mortes pelo coronavírus e já são mais de 24.000 casos confirmados. Um avião da companhia Pegasus Airlines saiu da pista ao pousar em Istambul e se partiu em vários pedaços. Imagens mostram os passageiros sendo retirados pela saída de emergência. O Ministério de Transporte afirmou que a aeronave fez pouso forçado. De acordo com o governo turco, ninguém morreu, mas há ao menos 120 pessoas feridas. O avião transportava 183 pessoas de Izmir até Istambul. No leste da Turquia, uma avalanche deixou 33 mortos e 53 feridos na cidade de Batıkesir. As vítimas trabalhavam no resgate de outras pessoas que foram soterradas por um deslizamento de neve que aconteceu ontem. O balanço dos dois desastres até agora é de 38 mortos e 61 feridos. Fechamos o Giro Mundial com notícias do Chile. Apesar das propostas do presidente Sebastián Piñera em reescrever a Constituição, não aumentar a tarifa do metrô e reformular seu ministério, os protestos no país continuam. Desde o início das manifestações, em outubro do ano passado, os protestos já deixaram 20 mortos e 2.500 feridos. Os militantes reivindicam contra o pacote de medidas econômicas proposto pelo presidente. Agora, 7h08 pelo horário de Brasília. Ainda nesta edição, você confere mais detalhes desse protesto no Chile, que inclusive chegou ao esporte. E no próximo bloco, já você vai ver os estragos causados pelas chuvas em diversas regiões do país. Em Minas Gerais, já são 58 mortos. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico,
que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Dois prédios e 4 casas foram interditadas nesta quarta-feira após um barranco ceder em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ao menos 70 famílias estão desalojadas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com os moradores, desde novembro há vazamentos nas piscinas das casas construídas próximo ao muro do condomínio. Não há previsão de quando eles poderão retornar às residências. O advogado responsável pela construção das casas disse que elas serão demolidas, mas que o acidente aconteceu por força da natureza. E o temporal que atinge o Rio de Janeiro fez com que setores do Hospital Estadual Carlos Chagas, na zona norte da cidade, fossem inundados. Parte da pediatria ficou destruída e o setor foi fechado. Os pacientes foram transferidos para outras alas. Durante o temporal, o teto se tornou uma cachoeira. Um pedaço da estrutura desabou. A direção da unidade não deu prazo para a reabertura. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro afirmou que o setor ficará fechado até a conclusão das obras. Enquanto isso, os familiares dos pequenos pacientes aguardam pelas transferências. E a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu nesta quarta-feira um alerta de risco geológico. O aviso de possibilidade de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos vale até o próximo sábado. De acordo com o órgão, no início desta manhã choveu extremamente forte nas regiões Noroeste e Pampulha. Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado, as chuvas deixaram 58 mortos somente neste ano. Só em Belo Horizonte foram 13 mortes. A maior parte das ocorrências está relacionada ao risco geológico. Só em janeiro, o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte, a Defesa Civil Municipal recebeu mais de 4.000 chamados com pedidos de vistoria de trincas, deslizamento de encostas e quedas de muros. Nesta quinta-feira, o tempo permanece chuvoso na maior parte do Brasil, exceto no Rio Grande do Sul, no norte do Amazonas, em Roraima, Pará e no leste da Bahia. As pancadas de chuvas com temporais devem ocorrer entre o Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e se estende até o leste de Santa Catarina. As temperaturas mínimas devem ser acima de 18 graus em todas as capitais. Os termômetros marcam 24 graus em Vitória e 22 em Campo Grande e Porto Alegre. A máxima em São Paulo é de 26 graus, 27 no Rio de Janeiro e 29 em Florianópolis.
7h13 pelo horário de Brasília. Depois do intervalo, você vai ver que 27 detentos fugiram de um presídio em Rondônia usando um túnel. Até o momento, apenas 2 foram capturados. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato, ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. "27 detentos fugiram do presídio Agenor Martins de Carvalho, em Ji-Paraná, Rondônia. Os presos escaparam por um túnel feito dentro da unidade prisional. Líderes de facções criminosas estão entre os fugitivos do presídio. Após a fuga, um dos presos roubou uma caminhonete nas proximidades do local e o veículo acabou capotando, momento que a PM capturou o condutor. Um segundo detento foi recapturado horas depois. A polícia segue procurando os demais foragidos. E desde que a Justiça determinou o pagamento de pensão para a filha do jogador Daniel Correia Freitas, Edson Brits, assassino confesso do atleta, não cumpriu a obrigação. A determinação para o pagamento foi feita pela 3ª Vara de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, isso em outubro do ano passado. Pela decisão, Edson tem que pagar R$5 mil mensais em pensão alimentícia para a menina, que tem apenas 2 anos. Na decisão liminar sobre o pagamento da pensão, foi determinado também o bloqueio da posse da casa onde mora a família Brits para garantir o pagamento da pensão alimentícia. Lembrando que Daniel foi morto no dia 27 de outubro de 2018 em São José dos Pinhais. O corpo do jogador foi encontrado com um órgão sexual mutilado perto de uma estrada rural. Em nota, o advogado Cláudio Daledoni, que defende Edson Brits, disse que o processo está no início e que as informações tomadas até agora são apenas liminares. E mudando de assunto, completa hoje 400 dias de governo Bolsonaro. Conheça agora algumas das principais ações divulgadas pelo governo que marcaram esses 400 dias de gestão. O 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família foi uma das medidas adotadas pelo governo nos 400 dias de gestão. Daiane se dedica exclusivamente ao filho Arthur, de 3 anos, diagnosticado com autismo. Sem o Bolsa Família, a dona de casa teria dificuldades para cuidar do pequeno. Tem a questão do uso da fralda, medicação. No momento é só meu marido que trabalha. São
até mês passado a gente pagava passagem para cá, passagem para lá. Então, é uma ajuda que vem muito grande. Na assinatura da medida provisória que garantiu a parcela extra às mais de 13 milhões de famílias atendidas pelo programa, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do ato. O 13º assinado agora, no meu entender, uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. A saúde também recebeu atenção especial nesses 400 dias com a ampliação do programa Saúde na Hora. Agora, o horário de atendimento das unidades de saúde da família foi estendido para os períodos do almoço, da noite e também aos finais de semana. Os municípios que aderem ao programa recebem recursos extras do Ministério da Saúde. Desde que ampliou o horário de atendimento, essa unidade de saúde no Distrito Federal mais que dobrou o número de pacientes. Rosana conta que nunca saiu do local sem receber atenção médica. Eu, pelo menos todas as vezes que venho, consigo um atendimento de excelência. As ações também se estenderam para além do território nacional. Na Antártica, o governo reinaugurou a estação Comandante Ferraz. A estrutura anterior havia sido destruída por um incêndio em 2012. Agora, com as instalações novinhas, pesquisadores de todo o país poderão estudar o inóspito continente gelado e como ele influencia o clima do planeta, por exemplo. No discurso de inauguração, o vice-presidente Hamilton Mourão destacou a importância da presença brasileira na Antártica. O presidente Bolsonaro, comprometido com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, com a pesquisa, ele fez todo o esforço para que se terminasse esse trabalho e deixando claro, mais uma vez, esse comprometimento com a pesquisa e com o desenvolvimento. Em outra frente, o presidente Jair Bolsonaro foi a diversos países para estreitar as relações comerciais. O último foi a Índia. Em encontro com o governo local, assinou 15 atos. Entre eles, o que permite a cooperação em bioenergia e um para promover trocas na área de petróleo e gás. O mundo começou a olhar de maneira diferente para nós. Em todas as viagens que eu fiz, para várias partes do mundo, nós somos muito bem tratados. Confiança acima de tudo. E no próximo bloco é hora de falar de esporte. Vamos falar da confusão na pré-Libertadores do Chile e também tem notícias do mercado da bola daqui a pouquinho. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Agora é hora de falar de esporte. Parece
que os protestos no Chile, como mostramos no Giro Mundial, inclusive, têm mexido com a dinâmica no país e agora eles chegaram até o esporte, né, Marina? Isso é muito triste, inclusive, a gente sempre tenta trazer notícias boas do esporte, mas ultimamente o noticiário também está estampando coisas ruins, né? Infelizmente, boa noite para você. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Pois é, infelizmente a situação não é boa. Ontem teve Internacional em campo contra a Universidade de Chile. Só que a partida foi marcada por incidentes devido aos protestos políticos em Santiago, na capital chilena. Confrontos de torcedores contra os policiais, invasão de campo, arremesso de cadeiras e um incêndio na arquibancada foram registrados no Estádio Nacional. Os protestos voltaram a tomar conta de Santiago após a morte do torcedor do Colo-Colo, Jorge Moura, atropelado por um veículo da polícia após uma partida na última semana. Os movimentos sociais voltaram a demonstrar revolta contra o governo de Sebastián Piñera e a violência dos carabineiros, que são a polícia chilena. Ao conter as manifestações, eles têm cometido alguns excessos. O Internacional pediu à Conmebol que a situação seja investigada e que uma punição seja aplicada à Laú. A apreensão com possíveis problemas envolvendo os conflitos no Chile já tinha sido repassada à entidade sul-americana antes da partida, quando o Internacional chegou a pedir para que o jogo pudesse ser feito em outro local. A Conmebol, então, cobrou o clube mandante e avisou que possíveis sanções poderiam ser aplicadas caso um incidente ocorresse nesse evento. A Universidade de Chile disse que fez um esquema de segurança reforçado para garantir a integridade da torcida e também dos profissionais. Só que com a bola rolando, faixas pedindo a renúncia do presidente Sebastián Piñera surgiram no alambrado. E, por fim, minutos antes do término da partida, torcedores atearam fogo a papelões na arquibancada. A partida acabou no empate em 0-0 e agora o Internacional precisa de uma vitória simples no Beira-Rio para avançar para a terceira fase da Libertadores. E no estádio General Pablo Rojas, o Corinthians enfrenta o Guarani pela pré-Libertadores e os desfalques da partida são Ramiro, que está lesionado, e o Pedrinho, que defende a seleção brasileira pelo pré-olímpico. Guarani é um velho conhecido do Alvinegro, responsável pela eliminação do Timão em 2015. Contratado no ano passado pelo Corinthians, Bozelli pode ser uma das cartas na manga de Thiago Nunes. Me ha tocado definir las dos Copa Libertadores que pude conseguir en estadios de Brasil, en el Mineirao y después en otro estadio de Gremio también. Pero todas las canchas son difíciles, ¿no? Me gustaría jugar también en las canchas argentinas, ¿por qué no en la Bombonera o mismo en el estadio de River? Pero bueno, eso va más adelante, tenemos que pensar en primero entrar en la Copa Libertadores y ya después ver qué equipo. E mudando agora de competição, ontem à noite pela Sul-Americana no Maracanã, o Fluminense terminou empatado com os chilenos do Unión La Calera. Estreando pela Copa Sul-Americana no Maracanã, o tricolor começou na frente com Evanilson. Mas Castellani apareceu e empatou a partida. Final, Fluminense 1, Unión La Calera também 1. Se a gente for avaliar pela estratégia e pela perspectiva, foi muito proveitosa, porque eles foram uma vez no segundo tempo e a estrutura defensiva ou a estrutura de toda a equipe coletiva produziu para que eles não fossem, e o gol, a gente sabe como é que a gente tomou o gol? De uma cobrança de lateral. E que pena que num jogo onde o adversário se propôs a defender e teve uma bola, ele conseguiu o gol. Então a gente tem que ficar muito mais com o segundo tempo do que o primeiro, e essas correções elas vão acontecer, essa evolução elas vão acontecer no decorrer dos treinamentos, dos jogos. E a partida de volta está marcada para o dia 18 de fevereiro em La Calera, no Chile. Ainda falando da Sul-Americana, o Vasco recebe o Oriente Petroleiro da Bolívia no São Januário às 9h30. A competição é prioridade para os vascaínos que não tiveram um início bom na temporada e já foram eliminados da Taça Guanabara pelo Estadual Carioca. A previsão é de que a casa esteja cheia, já que 19 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Iago Pikachu e Thales Magno, que chegaram a preocupar para a estreia da Copa Sul-Americana, estão confirmados no time titular do Cruz Maltino.
E agora nós vamos conferir como está a situação do mercado da bola. O Atlético Paranaense continua a negociação envolvendo o atacante Rony. Nesta quarta-feira foi anunciada a reintegração do jogador do elenco no Furacão. Ele estava afastado da equipe principal por conta das propostas feitas por Palmeiras e Corinthians. O Atlético tenta renovar o contrato com o jogador até 2023 e busca chegar próximo dos valores oferecidos pelo Palmeiras. Na semana passada, o clube paulista aumentou as luvas, que são o prêmio pago pela assinatura de contrato, para 2,5 milhões de reais e ainda deu 15% dos direitos econômicos. Palmeiras aguarda uma resposta do clube atleticano. De volta aos treinos com o grupo do técnico Dorival Júnior, Rony tem sido alvo dos torcedores do Furacão, que estão em campanha para que ele fique na equipe paranaense. Com a reintegração de Rony, ele está à disposição para jogar a partida da Supercopa do Brasil contra o Flamengo no próximo dia 16. E o Corinthians anunciou seu 5º reforço para a temporada. O atacante Ione Gonzalez vem como empréstimo para o Timão até o fim da temporada. Para ficar com o atacante de 25 anos, o Corinthians vai desembolsar 2.800.000 euros, o equivalente a 13 milhões de reais. Isso por 50% dos direitos econômicos do jogador. O valor será pago em parcelas anuais em 4 vezes para diluir o tempo de contrato com o Ione, que poderá ser comprado pelo Timão caso dispute no mínimo 30 partidas em 2020. Thaís, estes foram os destaques do esporte. A gente tem bastante negociação, o mercado ainda em transição. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, com certeza a gente traz muitas negociações e muitas novidades por aqui. Tá certo, Marina. Obrigada por hoje, então. Uma boa noite para você. E rapidinho, antes do término desta edição, quero lembrar só você de casa que você pode participar com a gente, pode rever estas e outras reportagens, tudo o que acontece no mundo esportivo, ou é noticiado aqui no Mundial News e toda a programação da Rede Mundial em nossas redes sociais. Estamos no Facebook, @InterTV, também no Instagram, @Rede Mundial Oficial. Participe com a gente, dê o seu like, sua sugestão, a gente te espera lá. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900